Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar na história de um objeto cósmico que, olha, parece que rasgou o livro de regras da astronomia. Um mundo que fica bem ali na fronteira nebulosa entre ser um planeta gigante e uma estrela que está nascendo. O nome dele é SHA 1107-7626, mas pra gente aqui pode chamar de o Planeta Rebelde. A nossa história começa num lugar muito, mas muito distante. Um verdadeiro berçário de estrelas. Um lugar onde o caos e a criação, sabe, dançam juntos no escuro. Para ser mais exato, a gente está a 620 anos-luz da Terra, lá na nuvem molecular Chamaleon 1. Foi bem aí que os astrônomos encontraram um tal de planeta errante. Pensa comigo. É um planeta sem uma estrela-mãe, sem uma órbita definida, só flutuando sozinho na imensidão do espaço. E olha, esse não é um planeta qualquer. Para a gente ter uma ideia da escala, vamos comparar. À esquerda está o nosso gigante Júpiter. E à direita, o SHA 1107-7626. Ele tem de 5 a 10 vezes a massa de Júpiter. É enorme. E a idade? Coisa de 1 a 2 milhões de anos. Em tempo de universo, isso não é nada. É um recém-nascido, uma criança cósmica mesmo. Só para comparar, os planetas do nosso sistema já são os vovôs de 4 bilhões e meio de anos. Mas o que torna ele tão especial não é só o tamanho ou a solidão. É o que ele anda fazendo. E é isso que nos leva para o ano de 2025. O ano em que esse gigante solitário meio que acordou e mostrou para o universo qual era a sua verdadeira natureza. Os astrônomos já estavam de olho nele desde 2008, mas de repente notaram uma coisa que simplesmente não fazia sentido nenhum. Então, o pulo do gato é o seguinte: planetas não deveriam se comportar desse jeito. O SHA 1107-7626 não está só por aí vagando pelo espaço. Ele está ativamente se alimentando de um disco de gás e poeira que fica em volta dele. E esse comportamento é típico de uma estrela jovem, não de um planeta. Resumindo, ele não flutua, ele devora. E esse gráfico aqui mostra o momento exato em que tudo aconteceu. Dá uma olhada. Nos primeiros meses de 2025, ali de janeiro a maio, a taxa com que ele se alimentava, que os cientistas chamam de acreção, estava estável, tranquilinha, como mostra a linha azul. Mas aí, entre junho e agosto, alguma coisa mudou. E mudou feio. O planeta entrou num frenesi, um surto de crescimento violento que fez os gráficos explodirem e deixou os astrônomos de queixo caído. E quão violento foi esse surto? Bom, no pico, esse objeto estava engolindo 6,6 bilhões de toneladas de matéria por segundo. É um número que a gente nem consegue imaginar direito. Para ter uma noção, essa é uma taxa de crescimento 8 vezes maior do que era considerado o normal para ele. E é, de longe, a maior taxa de crescimento já registrada para qualquer tipo de planeta em qualquer lugar do universo. Nas palavras de Ray J. Wardahana, um dos cientistas do projeto, eles pegaram o planeta no ato de devorar material a um ritmo furioso. Essa descoberta mostrou pra gente que a infância desses mundos solitários é muito mais caótica e violenta do que a gente podia sequer imaginar. Tá, mas como é que isso acontece? E o que essa fome toda faz com o que está em volta do planeta? Vamos entrar um pouco na ciência por trás dessa verdadeira alquimia cósmica. O nome técnico para esse processo todo é acreção. Funciona assim, de um jeito bem simples. A gravidade do planeta puxa o gás e a poeira do disco para perto dele. Só que são os campos magnéticos que agem como se fossem funis gigantes, canalizando todo esse material direto para a superfície do objeto. É um mecanismo que a gente vê em estrelas se formando, mas nunca com essa intensidade num corpo que tem massa de planeta. E claro, essa violência toda tem consequências. O calor gerado pela acreção foi tão intenso que provocou uma química maluca ali no disco. Usando o telescópio espacial James Webb, os cientistas viram aparecer vapor d'água e hidrocarbonetos onde antes não tinha nada. Ou seja, o planeta não está só crescendo, ele está literalmente cozinhando o próprio ambiente, forjando moléculas novas no calor da sua própria formação. E a gente não saberia de nada disso se não fosse por uma parceria tecnológica incrível. Lá em órbita, o James Webb usou sua visão de infravermelho para pegar essas mudanças químicas super sutis. E aqui na Terra, lá no deserto do Atacama, o Very Large Telescope usou a espectrografia para medir a velocidade e a taxa dessa comilança toda. Juntos, esses olhos no espaço e na Terra nos mostraram o que era invisível. Pessoal, se estiverem gostando do que estão vendo, por favor, compartilhem o canal e deem um like. Ajuda muito mesmo a gente a continuar trazendo essas histórias. E tudo isso nos leva à grande pergunta. Há uma crise de identidade cósmica. Afinal de contas, o que é o SHA 1107-7626?
É um superplaneta? Ou é uma estrela que não deu muito certo? Esse slide aqui ajuda a gente a entender as duas teorias principais. De um lado, à esquerda, está o jeito que a gente acha que a maioria dos planetas se forma. Nasce dos restos de um disco em volta de uma estrela. Às vezes, esses planetas são chutados para fora do sistema e viram errantes. Mas do outro lado, à direita, tem outra possibilidade, o colapso direto de uma nuvem de gás, que é exatamente como uma estrela nasce. E os cientistas acreditam que o SHA 11077626 seguiu esse caminho da direita, o modelo estelar. E os dados dessa tabela praticamente confirmam a suspeita. Vamos olhar os números. A massa dele está bem mais perto da de Júpiter do que da de uma protoestrela. Mas olha a origem provável. Colapso de nuvem molecular, igualzinho a uma estrela. E a taxa de acreção, a fome dele, apesar de ser menor que a de uma estrela bebê, é absurdamente mais intensa do que a que Júpiter teve lá no começo. É como se ele tivesse corpo de planeta, mais alma e apetite de estrela. E só para não deixar dúvida, uma nuvem molecular é basicamente isso, um berçário cósmico. São nuvens gigantescas de gás e poeira, super frias e densas, onde a gravidade começa a juntar matéria para formar estrelas novinhas. E, como a gente está descobrindo agora, talvez para formar também esses objetos esquisitos que ficam no meio do caminho. Então, o que essa descoberta significa para o futuro? Qual é o próximo passo nessa caçada por esses mundos que vagam sozinhos na escuridão? Agora se prepara, porque uma das ideias mais fascinantes é que se o CHA 1107-7626 tem o próprio disco de matéria, ele pode estar formando as próprias luas, tipo um sistema solar em miniatura. Os cientistas até especulam que uma dessas luas poderia ser parecida com Titã, a lua de Saturno, com atmosfera, clima e tudo mais. Já pensou um mundo desses orbitando não uma estrela, mas um planeta gigante e faminto? E a caça está só começando. A partir de 2027, uma nova geração de telescópios vai revolucionar essa busca. O Extremely Large Telescope, ou ELT, e o telescópio espacial Nancy Grace Roman vão ser capazes de encontrar muito mais desses mundos e estudar esses surtos de crescimento para a gente finalmente saber com que frequência eles acontecem e por quanto tempo dura. No fim das contas, a lição que o SHA 11077626 nos ensina é profunda. A gente adora colocar o universo em caixinhas, né? Isso aqui é uma estrela, aquilo ali é um planeta, mas a verdade é que o cosmos não está nem aí para as nossas regras. Entre as nossas definições todas arrumadinhas, existe um caos criativo, um espectro de possibilidades. E é nesse espaço que esse mundo rebelde vive. E agora eu jogo a pergunta para vocês. O que vocês acham da natureza do SHA 10707626? É um superplaneta ou uma mini-estrela? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Muito obrigado por ficarem com a gente e até a próxima análise.